A outra é ações, né? Algumas vai para as ações, né? Tudo que você fizer, ações. Aqui é maneira de viver, conduta, né? Percebe que dá uma diferençazinha? Bem leve, mas qual é a questão? É ter a vida santa. A vida santa. Em toda a vossa maneira de viver, em tudo que fizer, seja santo. Por quê? Por que eu tenho que ser? Porque o Senhor é santo. A glória de Deus, né? Como salvo. Perfeito. Boa, né? Se você é salvo, se comporte como salvo. Verdade. E aí você, onde você chegar, né? Não importa. Tem pessoas, por exemplo, no trabalho, os jovens aí que ingressaram no mercado de trabalho, para quem já está no mercado de trabalho, para quem já está perto de sair já do mercado, né? Se aposentar. E assim, para todos esses, é extremamente importante nós fazermos aquilo que nos foi proposto, fazer como se fosse para Deus. Está entendendo? Não fazer só porque o patrão chegou, só porque tem uma câmera bem ali que fica me filmando, eu procurar o ângulo que ela não pega. Está entendendo? Não é fazer como se Deus estivesse na sua frente lhe olhando. O seu fiscal é Deus. Entendeu? Eu tenho isso assim em mente para mim andar assim na rua onde eu estou andando, onde eu estou passando assim. Eu fico sempre nesse negócio em mente, sabe? Porque para mim alguém está me vigiando. Não é vigiando, tem um espírito, não sei o quê. Não é isso não. É tipo assim, sempre alguém vai lhe observar. Sempre, sempre tem. Ninguém está escondido de todos os olhos. Sempre alguém vai lhe ver. Você pode. Eu já estive em locais distantes, bem longe, e chega lá de repente. Aconteceu uma vez, eu estava viajando de ônibus. Foi de ônibus dessa vez. Eu viajei, peguei o Guanabara, e aí estava indo para Belém do Pará. Paramos numa determinada cidade, acho que no Maranhão, não sei, para jantar, bem longe, outro estado. Aí o ônibus parou, um restaurante de beira de estrada, e quando eu estava lá sentado jantando, parou outro ônibus. Esse ônibus era um ônibus de banda de música, né? Aí desceu o pessoal da banda. Quando desceu, que passou, quem estava lá, passou assim na minha mesa, olha aí quem está aqui. Uma conhecida minha daqui, do bairro. Ela mora aqui na Mucunã. Como é que pode, né? Ela é até parente do irmão Célio. Hã? Tá aqui, né? Ela, olha aqui, quem tá aqui, olha. Aham. Aham. A cor a cor. Ai, meu Deus. Olha o pastor. Aí eu pastor. É. Vai pela saúde. Se expondo, né? O passeio. A intenção, exato. A intenção. E é por isso. Pronto, essa questão de cesta, uma vez eu vi o irmão comentando, ele dizendo assim, rapaz, hoje em dia o pessoal vai dar a cesta básica, aí antes de dar a cesta básica, peraí, ó, tirar a foto aí, registra aqui, né, a selfie aqui que é para mostrar que, assim, aí, isso foi uma crítica que a pessoa fez, né, só que eu fiquei analisando, eu sou muito assim, eu escuto e fico analisando, eu pensando, se não houver o registro, como que os outros vão ver que está sendo feito? Mas os outros precisam saber que foi feito? Aí vem as indagações, né? Foi feito para os outros verem ou foi feito para Deus? Entendeu?
Né? Aí entra aquela questão de Paulo. Quer comais, quer bebais, faça-se tudo para a glória de Deus. Né? Então, assim, se é para a glória de Deus, não precisa registrar. Né? Não precisa tirar o selfie. Precisa. Peraí, segurar. A pessoa está. Está registrado no céu. Acumular tesouro aonde? No céu. Alguém tem que ver. Alguém tem que ver. Não se preocupe com isso, não, né? Não precisa se preocupar com alguém tem que ver, não. Você já está sendo vigiado já. Né? Exato. Fugir da aparência do mal. Não é nem do mal, não é da aparência. A suspeitou. Então, Pedro ele vai trazer essa exortação, né? A exortação aqui para. Agora o padrão é alto. Sede santo como o vosso Deus é santo. Rapaz. E assim, aí Paulo, eu penso assim, eu gosto de estar comparando aqui porque é a realidade, para a gente trazer para a nossa realidade, né? Será que alguém consegue ser santo como Deus é santo? Né? Difícil, né? Difícil. Mas Paulo, ele abrandou um pouquinho, né? Ele disse assim, ó, e sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, já temos alguém que é humano, que é passivo de errar também, mas foi. Imitador, né? Faça o que eu faço, né? Foi humilde, foi bom, né? E diferente dos fariseus, que falavam, mas não faziam. A hipocrisia em alto nível. Então, assim, aí Pedro, ele vai trazer essa questão. Pedro também, ele vai trazer na sua epístola, na primeira, só na primeira, na inaugural, ele vai falar sobre a purificação da alma. Ou seja, aqui no versículo 22, ou seja, aquilo que nós não enxergamos. A gente mencionou aqui algumas coisas, como a ser santo na vossa maneira de viver, está mais no estereótipo, né? Está aqui, apesar de vir originar na intenção, na motivação. Qual é a sua motivação, né? Como a irmã muito bem mencionou. A motivação, a intenção, ok, mas está na ação, no estereótipo. E aqui no versículo 22, ele já vai trazer para o interior, para dentro. Né? Para dentro. Ou seja, é bem pesado. Né? Porque agora ele vai falar o quê? Da purificação, ou seja, a tua alma ela pode estar imunda, cheia de malícia, cheia de más intenções, mas ele diz, purifique a tua alma, purifica ela. Como é que eu vou purificar ela? Nós temos duas coisas, temos a água da vida e o sangue do cordeiro, né? Para purificar. A palavra de Deus, ela nos limpa, então através da palavra a gente vai purificando a nossa alma. E aí Paulo diz, faça isso, purifique. Paulo não, Pedro, né? Perdão, Pedro. Aí ele vai mais um pouquinho profundo e diz assim no 23, sendo de novo gerados. Sendo de novo gerados, ou seja, os irmãos não estavam no desespero, né? Aí depois nasce de novo, sendo de novo gerado, purifica a sua alma, vida santa, sendo de novo gerado. Isso, o que a gente consegue compreender? É que a nossa vida não é porque eu aceitei a Jesus uma vez aqui, inclusive eu particularmente eu não gosto muito de contar, eu já tenho 10 anos na fé, já tenho 20 anos, graças a Deus já fiz 30, já fiz 40, assim, eu gosto de contar assim o dia de ontem, né? Eu preciso nascer de novo. Nascer de novo, ele traz essa ideia, né? Sendo de novo gerado. Que é. Oi? Porque vocês foram regenerados. Quando o semente foi mais semente que curtiu.
Porque foram no passado, né? Aí. Ser de novo. Já foram. Essa é a NAA. Vamos ver outra. Hã? Descarregou? Tá com a King James aí? Diz aí a King James. 1:23. Na corrigida ela traz como sendo de novo gerados. Né? Coração puro, a mente, né? A corrigida é? Corrigida? Tá diferente aí? NA, o 22 todinho. É. Tá, mesmo sentido, né? E aí a King James no 23? Tá no passado também, né? Fostes regenerados, né? É. E aí, ó, aquela questão que a gente chega, né? O limbo das traduções, né? Aí... Tá? Muda, total. Regenerado de novo. E aí já diz, não, vocês já foram. Já foi regenerado. Incorruptível. Não de semente corruptível, mas de uma incorruptível. Exato. Essa tá nessa expressão aqui também. Aí já muda bastante. Aqui, na corrigida, ela traz esse sentido, deixando de lado essa questão de ser de novo, ou se já foi, mas o X da questão aqui, como se fosse a palavra-chave, é pelo quê? E tanto o que já foi, quanto o que vai ser, precisa fazer isso pela palavra. Ele diz aqui, né? Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Entendeu? Então, assim, na corrigida diz sendo de novo, né? Para ter mais uma vez. Já foram e agora ser de novo. E na King James também está nesse sentido, né? E na NAA também está no sentido para trás. Fostes, né? Fostes. Mas o cerne do texto, a palavra-chave, o que define, não é se está sendo ou se foi, é pelo quê. E aí a gente nota que é por meio da palavra. Né? Palavra. Aí, como o irmão falou, né? Tem muita coisa aqui. Alguns pontos eu havia colocado, que, por exemplo, capítulo 2, versículo 9. Aliás, o versículo... capítulo 2, deixa eu ler aqui. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Né? Na verdade, o capítulo 2 todinho é muito, muito bom. Né? É muito bom. Mas... Leite adulterado, é?
Leite adulterado, que é não falsificado, né? Que é dá bem que tá no sentido, né? Nesse sentido, né? Adulterado e o falsificado. E a NA e a King James diz é o quê? É o 2. 2:2. Como crianças nascidas desejam o genuíno leite espiritual, para que o leite lhes seja dado crescimento. Genuíno, né? Tudo bem? Genuíno. O puro. Aí, ó. O genuíno, o puro. Hã? Tá no sentido, né? Vocês percebem que essa questão de tradução, ela é muito séria, né? É. Deixando alerta, né? Pra não seja assim. Enfim, aí ele vai trazer essa ideia, aqui mais adiante, ele vai dizer que vós também, como pedras, versículo 5, vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ele mostra aqui a edificação espiritual que acontece na vida do cristão. E nós, como pedras, como rocha, né? Um encaixado no outro, sendo edificado, mas pelo Espírito. Aonde? Aí ele vai fazer o fechamento e essa pedra, ela é, na verdade, Cristo. Ele vai dizer assim no verso 7, e assim para nós, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E aqui ele faz a menção, a pedra que foi reprovada, que os edificadores reprovaram, rejeitaram. Essa é quem? Cristo. Aqui eles deixaram de lado, eles, mas nós não. Nós somos edificados. Aí, versículo 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Como é que está por aí? As traduções? Está no sentido, né? Aí ele vem aquela máxima, né, do versículo 9, conhecidíssima. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Aqui, só abrindo um parênteses. Com o versículo-chave, exatamente. Aqui ele traz como sendo a máxima da mensagem de Pedro neste capítulo. Então, assim, ele veio fazendo a introdução para chegar aqui. Né? Se fosse o versículo-chave. E aí, eu sei que o tempo não vai deixar mais, porém, vamos só passar aqui rapidamente a questão de autoridades aqui no capítulo 2 ainda, o versículo 11 até ao 11 em diante. Ele diz assim: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O Matthew Henry, ele vai dizer que ele trata nessa questão de, aqui nesse ponto, como peregrinos e forasteiros,
para que abstenham das concupiscências carnais, porque eles estavam como estrangeiros. Eles não eram apenas estrangeiros para Pedro, mas eles estavam, no sentido espiritual para a igreja, estavam como estrangeiro, não devendo se contaminar com as concupiscências carnais. Dá para entender? Não era que ele estava falando só para o estrangeiro, vocês são estrangeiros. Não, era no sentido espiritual. Nós somos como estrangeiros e não devemos se contaminar com as concupiscências. E aí ele detalha, ele diz carnais, ele fala, que combatem contra quem? A alma. Eu acho lindo isso aqui, porque ele traz o detalhe das batalhas, né? A carne vai lutar com a alma, aí fica... E o sacrifício, exatamente, né? Então assim, a gente percebe, aqui ele traz um detalhe de uma linguagem espiritual, no que diz as batalhas que tem na nossa mente, as batalhas que a gente sofre. E tem batalhas que às vezes, não estou aqui defendendo nada, mas tem batalhas que a gente gosta muito de espiritualizar e dizer que é do diabo, né? Ainda que seja, mas nós temos a parcelazinha. Qual a parcela? Como ele diz aqui, ó, vos abstenhais. Se é para mim me abster, como é que está por aí nas outras traduções? Está o termo abster, abrir mão, jogar fora? Está como? Abster também? Abster também? Na Jerusalém, está como? É o versículo 11. Mas os otários nos compram e adiante deste mundo. Atribui a ensinar Abstenha também. que provavelmente provocam contra a Isso. Paixões carnais, aí depois. Evitem, já muda, né? Já muda. Evitar é que não chegou, né? Não chegou, não consumiu, não pegou, não está envolvido. Evitar, tá ali, não vá não. Abster é que já está, você tem que... já muda, né? Né? Rapaz, essas traduções... é bom que quando vocês chegarem lá, na hermenêutica, aí vocês já vão com uma perspectiva crítica para o texto. Crítica construtiva, de análise, né? Isso é bom. Entendeu? Que a gente já vai aguçando. Aí você já estou instigando em vocês para estar sempre consultando um e outro. E saber por que a outra está diferente. Por que essa está diferente? O que foi que houve? Né? Qual foi a fonte dele? Onde ele buscou isso aí? Né? Isso é muito importante. Aí aqui ele vai falar da questão das autoridades. Ele vai aqui no versículo 13, ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. E aí, o que Pedro está falando para os... Vou de novo, para nós, né? Para nós, não é para os peregrinos, é para nós. É que mesmo havendo ordenanças das autoridades, nós, por mais que venhamos sofrer, precisamos estar sujeito. Só tem um momento que a gente não deve se sujeitar. É quando esta ordenança, ela fere as Escrituras, ela fere a conduta de obediência a Deus. Aí não. Fora isso, obedecer. Mas, se a ordenança for descumprir algo da palavra de Deus, ou algo divino que agrada a Deus,
Siga o de Deus, por mais que a sua vida esteja em jogo, em risco. Dá para entender? Aham. Não pode, tem que seguir o protocolo, né? Já que é proibida, porque não pode, exato. Exato. Não pode, exatamente. Exatamente. Né? Porque vai. Ele sabe por quê. Exato. Ele sabe a composição dos alimentos, o que vai, né? Não é assim? Olha aí. Olha, justo os piores logo. Enche, aí lá fica na abstinência, né? Tá certo aí. Exatamente, Deus está vendo. É muito importante ter isso em mente, sabe? Deus está vendo. Porque realmente é prejudicial, né? Aí você vai dizer, mas fulano come, fulano, mas ele não está doente. Todo mundo, ele não está doente. Quando está doente, o seu corpo está mais sensível. E aí não tem proteção, né? As células não conseguem se defender daquela ameaça dos alimentos. Mesmo bom, não é bom. Mesmo saudável, não é bom. A fruta, né? Eu sou mais fraco para xilito e pipoca. Sou fraco. Danone, assim, nesse caso, essas coisas não. Já se libertou. Foi, né? É isso. Aí, Pedro ele vai falar também sobre o amor fraternal. Percebamos que os apóstolos eles sempre pregam por esse lado, né? Só que agora aqui a gente está falando de Pedro. E Pedro tem-se aquela ideia de que ele era mais ousado, assim, mais intrépido, mais, né, brabo, né? Por quê? Porque a gente vai lá para aquela questão lá do soldado, né? Malco. Não tá. Exatamente. É assim que eu uso também o argumento, sabe? Que ele ainda não estava convertido. Porque Jesus mesmo falou, quando tu se converter, quando, né? É gradativa. Amadurecendo. Hoje você olha assim, meu Deus, fazia isso. Tem chão. Tem chão, Pela palavra. Isso. E para ser moldado, como você falou muito bem, mencionou, para ser moldado é preciso manter relacionamento com ele. Se você não mantiver relacionamento com o Espírito Santo, mantendo a sua vida na palavra, buscando a Deus diariamente, você não vai ser moldado, nem vai ser gradativo. O apóstolo Pedro, nós temos a ideia de que ele era muito bravo, muito cirrudo, muito aquela pessoa intrépida de responder na hora e tal. Mas a gente vê aqui ele já pregando, e ele não ia ser hipócrita de estar pregando e não viver o amor, a fraternidade, a humildade. Percebamos também que ele vai dizer aqui, ele era o quê? Apóstolo, não era? Apóstolo? O apóstolo mesmo, diretamente, que há quem diga que tenha sido o primeiro que Jesus chamou. Aí, ele vai falar aqui no capítulo 5, ele diz assim, no versículo 1,
Ele vai endereçando, né? Vai dizendo, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Olha aí, ele era apóstolo, mas olha a humildade dele aqui, né? Sou apóstolo, mas ele não está se impondo. Ele está dizendo assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Aí ele vai dar a orientação, qual é? Apacentai o rebanho de Deus, né? Apacentai. Qual foi a orientação que ele recebeu de Jesus? Pedro, tu me amas? Amo. O que Jesus disse? Apacenta minhas ovelhas, né? Aí aqui ele já está repassando. Tem que ter amor, né? Tem que ter amor. Isso, e amor não fingido, ele fala aqui, né? Não fingido, no capítulo 2, ele começa lá dizendo, não fingido. Pelo menos aqui na corrigida, né? Vamos me perdoar aí se, se nas outras traduções tiver né? E veja que ele é aquele que disse para Jesus que ia com ele até a cruz. Mas só que lá no caminho da cruz, cadê Simão Pedro? Não achou. Aí os soldados procuraram alguém, acharam outro Simão. O Cirineu. Né? Era para quem está ali do lado? Era Pedro. Pedro não disse que ia até lá? Cadê Pedro? Só de nome, né? Mas ali ele ainda não era convertido ainda, né? Vamos se dar uma colher de chá aqui. Ali qualquer um de nós. O medo, a pressão ali é muito grande. Tá bom, meus amados? Então aqui a gente termina 1 Pedro. Não é, rapaz. Quantas vezes... E eu vou mais além um pouquinho. A gente nega todo dia, sabia? Né? Todo dia. Por quê? Porque quem aqui nunca escuta? Eu escuto aquela vozinha assim, diz assim, ó, vá ali, vai, fala isso. Cadê o panfleto? Leva, entrega. Ó, diz isso, ora aqui. E a gente não faz. Eu, pelo menos, eu escuto, fico escutando e não faço. Negligencio por causa da correria. Fala, meu Deus, eu tenho que chegar em tal canto. Fala, Jesus, eu tenho que estar não sei aonde. Fala, não sei o quê. Tá entendendo? A gente negligencia. Isso aí é o quê? Pode se entender também como que negou, né? Só que não é negar Jesus aí, é negar o chamado, né? Deus lhe capacitou, lhe preparou para aquilo ali e você está preocupado com as ocupações, está igual a Marta. Aham. Espírito Santo, Não tem nada nosso. Pronto, né? Espírito Santo. Exato. É ele que toca. E fale sem nem entender o porquê, porque a pessoa vai entender. O Espírito Santo vai dar o entendimento para ela. Fala. Ele dá. É isso mesmo. Ficar de pé, né, pra gente agradecer.